Fala galera do canal Elite Oculta. Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link tá aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Soft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Fala galera do canal Elite Oculta. Estamos aqui com a sexta parte do relato Conversando com o Diabo. Este relato já está muito longo, galera, mas eu acredito que quem tem acompanhado aí desde o início quer saber do final, é lógico. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal novo, Fael Portinari, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para o relato. Eu estava lá e acompanhei o processo, e garanto a você que havia indivíduos tão tensos que bastaria um beliscão para dar início ao desastre. Que apesar do que muitos podem achar, não me interessaria em nada. E respondendo à pergunta mais importante, não é o nível tecnológico que está muito alto, é o nível da consciência que está muito baixo. E graças a quem? Houve um período muito promissor da história humana. Há cerca de 2500 anos, vários enviados surgiram na Terra. No Oriente, Siddhartha Gautama, o Buda, deu início a um movimento de psicologia esotérica que até hoje configura a base da mais avançada das grandes religiões. E também o taoísmo de Lao Tse. No Ocidente surgiram vários filósofos gregos que começaram a estruturar o pensamento humano, prometendo um avanço global científico, moral e ético. A filosofia grega deveria se alastrar pelo Ocidente e o budismo pelo Oriente, que somado ao taoísmo resulta num tipo de filosofia diferente. O encontro dessas correntes deveria ser pacífico e complementar e ocorreria no Oriente Médio, norte da África e oeste da Ásia. E apesar das divergências iniciais, esse encontro daria início ao processo que elevaria o pensamento terrestre a níveis que superariam em muito o nível da consciência mundial de hoje. Tudo estava ocorrendo perfeitamente, ia dar certo. A ciência avançaria nos moldes de uma filosofia de visão global, e a mística e metafísica impediriam o materialismo, e dessa forma, hoje, a humanidade deveria estar entrando em um nível de ascensão, já conquistando o espaço exterior e interior, e já promissora no processo do autoconhecimento. Foi então que aconteceu a maior desgraça da história da humanidade, o Anticristo. Bem, essa não, você está se referindo ao cristianismo, não? Mas é claro, o que poderia ser pior foi o surgimento do cristianismo que interrompeu esse processo, bloqueando o pensamento em nome da fé e criando a terrível Igreja Católica Apostólica Romana, mergulhando o Ocidente na Idade das Trevas, onde todo o progresso consciencial simplesmente regrediu a um estado pior do que o da barbárie. Foi o cristianismo que precipitou o surgimento do islamismo, que passou a se alastrar pelo Oriente, prejudicando também todo o seu desenvolvimento. O budismo ficou restrito praticamente só à China e Japão, onde suas filosofias isoladas do resto do mundo
eram inertes demais para efeito prático, resultando apenas num segmento social ascendente, mas sem grandes reflexos na demais humanidade. O próprio budismo foi se deteriorando até se tornar uma religião muito ritualística, icônica e especulativa, não muito diferente do cristianismo medieval em sua essência. Embora jamais tenha causado um dano tão monstruoso quanto o que foi feito pela Igreja Católica. Quer dizer então que a vinda de Jesus Cristo à Terra foi um retrocesso? Não, eu quero dizer que o cristianismo deu origem a um retrocesso evolucional à Terra. Bem, diabo, isso está parecendo Nietzsche em seu livro O Anticristo, que, para quem não sabe, é uma crítica violenta ao cristianismo como instituição. Mas Nietzsche não ataca a figura de Jesus Cristo em si, até pelo contrário. Ele ataca o que o cristianismo se tornou nas mãos de Roma. A sua posição seria a mesma? Ou, melhor perguntando, qual seria a sua opinião pessoal sobre Jesus Cristo? Sobre quem? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? Essa não vai me dizer que... Acha que eu tenho uma má notícia para você. O Jesus Cristo que você acredita jamais existiu. O quê? Pode começar a explicar. Explicar o quê? Basta um processo primário de raciocínio para se concluir a absoluta essência de evidência sobre a existência desse personagem histórico. Bastam 3 observações para colocar sua existência em xeque, talvez até em xeque-mate. E quais são? Primeiro, tivemos na Terra, nesse nível de desenvolvimento planetário, vários profetas: Abraão, Moisés, Zaratustra, Siddhartha, Gautama, Lao Tse, Guru Nanak, Maomé, etc. E todos esses possuem alguma evidência comprobatória, pelo menos relativa, que é o fluxo de acontecimento da história que se daria de forma diferente caso não tivessem existido. E Jesus não tem nenhuma. Espera aí. Como a existência de Jesus não alterou a história? O que alterou a história foi o cristianismo, plenamente edificado décadas após a morte do seu suposto profeta. A passagem de Jesus em si nunca teve qualquer repercussão histórica, e todos os profetas deixaram a sua doutrina em escrituras que lhe eram contemporâneas. E o evangelho sobre Jesus foi escrito há mais de 40 anos após a sua morte, quando qualquer evidência de sua passagem já teria sido perdida ou seria totalmente incomprovável a não ser por documentos. E todos os documentos apresentados pela igreja que poderiam atestar algum registro sobre Jesus Cristo foram descaradamente forjados. E mesmo que não fossem, são vagos. E esse é o segundo motivo. O terceiro motivo: Jesus viria à Terra como profeta seguido a Moisés. Seria então o rei dos judeus, o Messias, o seu libertador. Os judeus o esperavam há séculos. Por que ele não os aceitaram? Se são justamente os maiores entendidos no assunto. O Evangelho diz que ele não veio derrubar as leis da Torá. No entanto, ele violou várias. Trabalhava todos os dias, protegeu a mulher adúltera indo diretamente contra a lei judaica. Ao se omitir em seu julgamento perante Pilatos, de certa forma, prestou falso testemunho. Diz que ele traria a espada. No entanto, a sua doutrina é antiviolenta, tanto a nível literal quanto figurativo. Ele não tem nada a ver com o livro judaico. O Velho e o Novo Testamento são essencialmente antagônicos.
a não ser nos livros não evangélicos, que mesmo assim foram adulterados. Os judeus estão certos nesse sentido. Aquele não era o Messias que eles esperavam. Mas por que não poderia ser um outro Messias? Então por que os cristãos insistem em associá-lo a tal? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Primeiro você disse que as correntes do Oriente e Ocidente deveriam se encontrar. Ao que me parece, o cristianismo atende essas características. Ele possui uma forte base filosófica grega e, ao mesmo tempo, um esoterismo comparável ao do Oriente. Segundo, você estava se referindo a Jesus sempre no futuro do pretérito, e de repente passou a falar no pretérito perfeito. Ah, pensei que você não ia notar. Quanto à sua primeira colocação, de fato, o cristianismo possui considerável influência da filosofia grega e componentes místicos equivalentes aos orientais, principalmente aos do budismo, que são, na verdade, o que traz a mais revolucionária essência do evangelho. Mas há também uma forte influência da religião romana, similar à grega, mas em nada relacionável à filosofia. E o pior, porque há uma base judaica tão forte que nada contribui tanto a nível filosófico quanto esotérico? A resposta está relacionada ao fato de eu ter usado o futuro do pretérito para me referir ao personagem fictício, mas ter usado o pretérito perfeito para me referir a um certo Galileu pregador que de fato existiu, tendo inclusive sido crucificado. Mas esse notável personagem real está tão longe de ser aquele que ficou nos testamentos, que não dá para dizer que é o mesmo. Sim, o cristianismo seria uma tentativa de fundir correntes filosóficas entre Ocidente e Oriente, e para isso apelou para um espetacular e genial coquetel, composto dos seguintes ingredientes: um certo profeta real que teve uma repercussão menor, mais adequada, bases místicas de diversas religiões sintetizadas num personagem mais atual e convincente, e metade dos elementos reais que figuraram a história de Buda. Teologia organizada, metafísica, frutos da filosofia grega, feitos fictícios, mas apaixonantes que configurariam um herói. Um rompimento com o que se esperaria de mais convencional, como um líder guerreiro violento, um caráter revolucionário e surpreendente, e mais uma série de outros itens que, devidamente misturados, resultariam na mais espetacular corrente filosófica da história, forjada, mas bem intencionada e eficaz. Uma ideia fantástica e que tinha tudo para dar certo, só que acabou dando completamente e desastrosamente errado. E pera, Satã, e de quem foi essa ideia? Dele ou sua? Essa é a melhor parte. De nenhum de nós exatamente. Foi uma iniciativa humana e é por isso que não podemos interferir. Caso contrário, não teríamos deixado ir por água abaixo. Foi a prova cabal que a humanidade estava evoluindo, conquistando o conhecimento. E para mim era uma vitória, mas para ele, apesar de fugir do seu conceito original, também era uma alegria. Tanto que me deu até uma mãozinha. Mas e por que então que deu errado? Bem, galera, essa foi a parte 6 do relato Conversando com o Diabo. Quem não me segue no Instagram, me siga lá, fael.portinari. E hoje às 20 horas temos vídeo inédito aqui no Elite Oculta, então não percam. E amanhã, ao meio-dia, temos a parte 7 do relato Conversando com o Diabo. Boa noite.